Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal, que é o Saúde como Caminho. E temos o site, que é o saudecomocaminho.com.br. Eu estou aqui diariamente partilhando nesses meios que eu criei, tanto o site como o canal, o que eu vou percebendo, que é um pouquinho a cada dia, né? Porque eu venho me dedicando a essa jornada do autoconhecimento desde 95. E aí, nesse caminhar, eu fui descobrindo, experimentando e o mais importante, entendendo processos, conteúdos meus que eu não tinha a menor ideia que estavam aqui. E que estavam aqui porque eu interpretava a situação que aconteceu comigo na infância ou na adolescência, ou mesmo atualmente na vida adulta, numa perspectiva que me adoecia. Então, quando a gente começa a olhar, a gente consegue olhar tudo o que aconteceu, cada coisa que aconteceu com a gente, a partir de um outro ângulo, aí a gente pode transformar o nosso pensamento, o nosso sentimento e aí nossa atitude. A gente vibra noutra frequência. Eu vou tentar explicar como é isso. Vamos dizer que você ficou magoado ou magoada com a situação de um amigo, de um ex-companheiro, de um colega de trabalho. Enquanto você está chateado, você vibra nessa frequência do aborrecimento, da tristeza, da raiva. E essa frequência fica aqui na sua aura, vibrando, emitindo, caminhando e atraindo outras pessoas, sejam pessoas que estão aqui com o corpo físico, sejam consciências que estão aqui presas nesse mundo mais denso, exatamente porque não conseguiram transformar essas emoções mais pesadas, esses sentimentos, né? Que é o rancor, que é o ressentimento, que é a ideia de vingança, de vítima. Então, quanto você. Esses são sentimentos que a gente precisa estar muito antenado, para não deixar que eles ganhem força dentro da gente, que eles se transformem em uma árvore frondosa e dê frutos. E quais são os frutos? São sentimentos, emoções, pensamentos densos, né? Que atraem pessoas densas e que a gente continua a reviver a velha história, a mesma história continuamente. É tão importante a gente entender isso. E por mais que a gente escute, porque eu já escutei, eu já assisti, eu recomendo um filme que ajuda muito a gente a entender esse processo, e eu assisto esse filme há bem 15 anos e assisto novamente. Essa é um documentário chamado Quem Somos Nós. Vale a pena você assistir muitas vezes esse documentário. Pode procurar que tem no YouTube. Quem somos nós? Aí você vai entender como nós temos uma. Nossos corpos, cada qual tem sua própria composição. É formado por elementos e elementais e frequências que estão relacionadas à sua essência, à essência do corpo. Então, o corpo físico vai ter a sua constituição, o corpo emocional também, o mental também. E à medida que os corpos vão se tornando mais sutis, cada qual a sua própria constituição e modo de funcionar. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, se você procurar eu falo um pouco sobre isso. Então, se eu fico presa, guardando, nutrindo inconscientemente, porque esses processos todos que eu falo aqui no canal, a maior parte deles é feito de maneira inconsciente. Por isso que é tão importante nós irmos em busca de pessoas que estão nessa mesma jornada que a gente, que é para a gente descobrir esses conteúdos, abrir a caixa de Pandora e deixar que saia aos poucos os conteúdos que nós guardamos, interpretamos de uma maneira, e por isso ele continua aqui fazendo bem presentes, fazendo com que o nosso presente continue vibrando. Por isso, muitas vezes você tem crises de ansiedade sem ter acontecido nada. Você entra numa crise de depressão sem ter acontecido nada que você possa olhar de maneira racional um acontecimento atual.
Mas é porque esse acontecimento que leva você para as crises, ele está aí, vivo. Não aconteceu no passado, não é porque aconteceu há 1 ano, 2 anos, 20 anos, que ele deixou de existir. Ele continua vivo e de vez em quando ele eclode, ele vem à consciência sem que você perceba, e aí o corpo reage a toda a carga de dor, de tristeza, de mágoa que foi vivida naquela época. E aí você pode me perguntar, que é uma pergunta super importante, e como é que eu me liberto disso? Como é que eu posso me curar para sair desse looping eterno e contínuo que pode me acompanhar, inclusive, mesmo após a minha morte? Pode acompanhar a minha consciência, mesmo depois que eu morra. Se você está se fazendo essa pergunta, que é uma pergunta de muita inteligência e muita coragem, eu vou te responder. Para você se libertar, você vai precisar trazer esse conteúdo para a consciência e digerir. E olhar para esse conteúdo a partir de novos referenciais. Referenciais que você deve estar adquirindo. Que inclusive aqui no canal eu trago esses novos referenciais, eu abro esse espaço para vocês compreenderem as situações a partir, ô minha linda, não bata não, a partir de novos referenciais, de novas perspectivas. Ontem eu estava num tratamento com uma amiga querida, nós somos terapeutas e eu atendo ela, ela me atende, e eu consegui olhar para uma situação minha do passado, muito importante, muito traumática, que marcou a minha personalidade fortemente, situação de abandono, de rejeição, por uma nova perspectiva. E aí quando eu consegui, nesse momento, a minha mente relaxou, eu pude ver o que eu não via e meu coração se abrandou, se pacificou, porque eu vi que aquela pessoa que havia me agredido, havia abusado de mim, havia vamos dizer, desvalorizado, ela estava em sofrimento. Eu pude ver que inconscientemente, eu com a minha, isso aconteceu na primeira infância, quando eu chego aqui, meu nascimento representou para essa pessoa uma agressão. É como se eu tivesse roubado um pouco do amor que as outras pessoas tinham por ela. Isso acontece muito quando um irmão nasce, né? E o irmãozinho anterior, o primeiro, se sente sozinho, abandonado, rejeitado, porque a atenção se volta para na nova criança. Então, eu pude perceber ontem que o meu nascimento representou para essa pessoa na minha história, né, esse lugar de perda. E aí, quando a pessoa se sente perdendo, se sente ferida, o que é que ela vai fazer? Ela vai se vingar. A pessoa que ainda não amadureceu emocionalmente, é natural, ela vai tentar se defender, ela vai tentar retomar o seu espaço. E para isso ela pode brigar, ela pode fazer de tudo, inclusive chegar ao radicalismo de matar a pessoa, entre aspas, amada. Né? Que é o que acontece muito no feminicídio. Em nome do amor, eu mato. Como assim? Eu sou capaz de matar. O amor jamais me leva a isso. O amor profundo, o amor sincero, o amor de uma consciência saudável, compreende quando a outra pessoa pode ser feliz com uma pessoa que é diferente da gente. Que a felicidade de quem a gente ama pode estar em lugares com pessoas totalmente diferentes da gente. Então, é aceitar, é compreender que nós não somos capazes de suprir as necessidades, nem de atender os desejos de ninguém. Nem somos, nem devemos ser, nem devemos querer ser. Porque cada ser humano deve desenvolver a consciência para descobrir o que precisa e buscar o que precisa, ao invés de se envolver em relações de exploração mútua, baseados na carência. Então, quando a gente está muito carente, quando a gente não é capaz de atender nossas próprias necessidades, nós ficamos no mundo à procura de pessoas que façam isso, que venham atender nossos desejos e necessidades.
E aí nós vamos vibrar nessa frequência. Essa frequência de carência vai atrair o quê? Pessoas com muitas carências. Essa frequência de escassez vai atrair pessoas com muita escassez. Para que você possa atrair pessoas com abundância, nós temos que ter essa abundância em nós. Nós já temos que ser capazes de nutrir nossos corpos, nutrir nossa consciência. Nós já precisamos ser capazes de estar na vida em plenitude, com muita gratidão, reconhecendo que viver obedece a leis divinas, que para que a gente possa viver bem, nós temos que estudar, descobrir e viver segundo essas leis, respeitando essas leis e oferecendo à vida o que a vida nos oferece, retribuindo a maravilhosa abundância que nós recebemos da vida a cada dia. Que é isso que eu faço. Eu tento fazer aqui no canal e eu recebo assim, uns feedbacks maravilhosos de agradecimento. E saibam que isso me fortalece, porque é importante saber que quem está aí me escutando, de alguma forma, considera que é importante para si essa reflexão, ou seja, está numa frequência parecida com a minha, né? Porque se essa fala está ressoando em você, é porque a sua frequência, ela está nivelada com essa frequência de quem está buscando, porque eu estou buscando. Nós não precisamos ser iguais, pensar exatamente iguais, mas esse movimento de busca já está presente. Senão você não vai se interessar pela minha fala, né? Se você já tiver todas as suas respostas, todas as suas certezas, se você estiver aí preso ou presa na sua maneira de ser como sendo a melhor, você não vai estar aqui, né? Porque aqui eu estou a cada dia revendo como é que a gente deve viver. Deve não, como é melhor viver para a gente ser mais feliz. E tem uma coisa bem importante que cada dia para mim fica claro. Nós precisamos o tempo todo, a cada momento, estar avaliando nosso pensamento, nosso sentimento e nossas ações a partir de três valores importantes: sabedoria, justiça e amor divinos. Estude o que é a sabedoria, a justiça e o amor divino. Como é que esse amor, essa justiça e essa sabedoria se manifestam na Terra? E aí vá começando a viver segundo essas manifestações. Sintonize todos os dias. Diga: eu estou amparada pela sabedoria, justiça e amor divinos. E comece a viver, acorde, se levante e vá vivendo o dia nessa sintonia da justiça, da sabedoria e do amor divino. Que assim seja, que possamos a cada dia comungar cada dia mais com paz, alegria e encontrar maneiras mais honestas, sinceras e respeitosas. Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã. Ei, se não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever, ok? Fiquem com Deus.